Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo certo? Quero dar as boas-vindas a todos e eu queria ver com vocês o seguinte: talvez vocês já ouviram um ditado popular que diz que de boa intenção o inferno está cheio. Já viram esse ditado popular? Talvez um ditado famoso, né? Eu fui pesquisar qual que é a origem desse ditado, né? Se tem algum autor, alguém que falou por primeiro. E eu não encontrei, talvez eu pesquisei pouco, mas eu encontrei uma outra frase que é um provérbio de autoria de um francês chamado Bernard de Clairvaux, né? Só que mesmo assim não é verificado, não conseguem ver se é real, porque é muito, muito antigo, né? Mas que ele diz assim: o caminho para o inferno está cheio de boas intenções. Olha só, bem parecido com o de boas intenções o inferno está cheio, né? Talvez a gente aportuguesou de uma forma, não sei, popularizou assim, mas a questão é que muitas vezes a gente escuta isso porque isso se refere que as pessoas fazem boas coisas, né? Tem muitas vezes uma boa intenção para fazer algo, só que usam meios obscuros, né? Escusos, estranhos, ruins, maléficos, para chegar no objetivo, para cumprir a sua boa intenção, né? Então, muitas vezes acontece isso. E é por isso que diz, né? De boa intenção o inferno está cheio, né? O caminho para o inferno está cheio de boas intenções, porque boa intenção não é suficiente, né? Nós precisamos ir lá fazer, ou se nós formos fazer, também não basta ter uma boa intenção para fazer algo e querer alcançar o objetivo fazendo coisas ruins no caminho, né? Então, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Hoje nós vamos ler uma história, faz parte da história de Israel, 1 Crônicas, capítulo 13, um relato sobre um homem que morreu porque só tinham boas intenções e faltou o resto. 1 Crônicas, capítulo 13, nós vamos ler todo o capítulo. Tá? Esse capítulo ele é paralelo, se você anota, faz anotações, então ele é paralelo de 2 Samuel, capítulo 6. Em 2 Samuel capítulo 6 nós vamos ter também a mesma história, só que aqui em 1 Crônicas a gente tem alguns detalhes a mais, né? O livro de Crônicas ele foi escrito com uma outra finalidade que o livro de 1 e 2 Samuel. Então Crônicas ele tem já um teor mais, vamos dizer assim, mais voltado para os sacerdotes e tudo mais, né? Tanto é que a gente tem as genealogias aqui, né? E Samuel já não tinha tanto essa ideia. Por isso que parece que às vezes a gente lê 1 e 2 Samuel, né? Reis e tal. A gente chega em Crônicas, tá, mas eu já li essa história. Né? Parece estar repetindo, porque é com uma outra visão. Que nem os 4 evangelhos, né? Cada um tem a sua visão. Então, 1 Crônicas, capítulo 13, diz o seguinte: depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Hamate, para trazerem de Kiriat-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Kiriat-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Guidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate.
A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Vamos orar? Pai amado, em nome de teu Filho Jesus, somos gratos pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra, de te adorar com essas músicas que cantamos agora há pouco, exaltar o teu nome, Senhor. O teu nome, como nós acabamos de ler, é entronizado entre os querubins. Que o Senhor possa nos conduzir, através do teu Espírito Santo, a entendermos o que o Senhor quer falar a cada um de nós individualmente, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, depois que a Arca da Aliança foi devolvida pelos filisteus, porque o que acontece? Na época ali de Saul, antes até de Saul, né? Os israelitas, eles tinham guerras e batalhas com vários povos ao redor, e os filisteus eram um desses povos, né, que ficava batalhando com Israel. Né? Então, a época de Juízes, principalmente, a gente vê lá os filisteus, né, incomodando Israel constantemente. E na época de Samuel, então, a arca tinha sido capturada pelos filisteus. E os filisteus, eles resolveram devolver a arca, porque enquanto eles estavam de posse da arca, eles foram afligidos por inúmeras pragas, doenças e tudo mais. Eles colocaram a arca no templo de Dagon, a estátua do deus deles caiu, né? Quebrou lá a cabeça, saiu do lugar. Então, vamos dizer assim, é uma maldição aquela arca para o povo filisteu. Eles botaram numa carroça e disseram, vai embora daqui, mandaram de volta. E mandaram de volta para os israelitas, né? Porque a arca ela era muito importante para os israelitas, né? E aí, depois que eles mandaram de volta, então, os filisteus mandaram de volta para Israel a arca, ela foi parar na casa do Abinadab. E ela passou lá décadas ela ficou lá. Porque Saul não foi lá buscar a arca. Né? A gente vê aqui Davi, ele vai buscar a arca onde? Na casa de Abinadab também. Então ficou, Saul morreu, e Davi então subiu ao trono, e a arca ainda estava lá. Não tinha voltado a arca para Jerusalém ou, né, para o serviço dos sacerdotes. Né? Estava lá na casa de Abinadab. Então, a gente não tem muita certeza sobre esse tal de Abinadab, a sua ascendência, porque alguns acreditam que ele era levita, porque o filho de Abinadab era chamado Eleazar. E ele foi consagrado para guardar a arca, enquanto ela estivesse ali, né, na casa de Abinadab. E Eleazar era um nome comum nas genealogias dos sacerdotes. Então, alguns acreditam que, por causa disso, Abinadab era levita, era da linhagem dos sacerdotes, só que a gente não tem como confirmar isso, porque em momento algum é falado de onde veio Abinadab, qual a sua ascendência, de que tribo que ele era, se ele era a linhagem de sacerdotes ou não. Então, são suposições que a gente tem. O fato é que Eleazar, filho de Abinadab, foi consagrado para cuidar da arca. Né? Alguém consagrou ele, se ele era levita ou não. Então, provavelmente ele era, porque faria mais sentido ele ser, para não colocar, vamos dizer assim, esse papel nas mãos de uma pessoa de uma outra tribo, visto que a tribo de Levi era a tribo dos sacerdotes. E a arca, então, ficou ali na casa de Abinadab, e a arca da aliança, ela era extremamente importante para o povo de Israel. Extremamente importante. Talvez ela seja o item mais sagrado do tabernáculo. De todos os itens que tem lá, talvez a Arca da Aliança seja o mais sagrado, porque a Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus. A Arca da Aliança ela ficava no Santo dos Santos, o lugar santíssimo, o local onde estava a presença de Deus. O tabernáculo, né, nós tínhamos então aquela tenda, a tenda, né, do encontro, e dentro da tenda do encontro nós tínhamos duas salas, vamos dizer assim, 2 locais, o Santo Lugar e o Santo dos Santos. O Santo Lugar era o primeiro átrio, ali dentro da tenda. E havia uma cortina que separava do Lugar Santíssimo, o Santo dos Santos, onde ficava a arca e ali estava a presença de Deus. Nesse local só podia entrar descendente de Arão. Só sumo sacerdote podia entrar nesse local, depois de ser purificado. Então não é qualquer um que podia entrar ali, porque era a presença de Deus que estava ali. A arca representava isso. E aí, durante o período em que a arca ficou na casa de Abinadab, a casa de Abinadab foi abençoada maravilhosamente bem. Né? Foi muito abençoada. E aí quando Davi, então, Saul morre, Davi, então, assume o trono de Israel. Davi, então, ele decide que fazer Jerusalém, né, a cidade de Davi, né, que ele chama ali, fazer Jerusalém
novamente o centro religioso de Israel, trazer ali para onde está o rei. Só que para isso precisava do quê? Da arca. Porque como que nós vamos ser o centro, vamos dizer assim, do povo buscar a Deus, se a presença de Deus não está aqui, né? E a arca representava a presença de Deus. Então, ele precisava trazer a arca. Então, a intenção de Davi era muito boa. A gente não tem como dizer que não. Era muito boa. A arca foi esquecida, né? Ele até fala no versículo 3 que nós lemos, né? Nós não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Eles esqueceram da arca, deixaram de lado. E com isso deixaram o quê? Todo o culto sacerdotal. Todas as práticas que eles faziam naquela época. Então, Davi tinha uma boa intenção. A intenção dele era adorar a Deus em sua presença, trazer para perto, né? Ele queria que o povo se unisse, estivesse junto. Só que uma piedade sincera, ela não é suficiente quando nós agimos do nosso jeito. Só porque Davi estava muito bem intencionado, só porque ele tinha uma boa intenção, só porque ele tinha muito desejo de estar perto de Deus, não quer dizer que ele poderia alcançar isso de qualquer jeito. Então nós vemos no versículo 1 ao 6 que nós lemos que Davi ele não agiu por impulso, né? O primeiro versículo nós vemos que ele primeiro foi se consultar com os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, né? Em outras traduções nós vamos ver os capitães dos milhares, os generais, né? Então as pessoas que, vamos dizer assim, que eram importantes, né? Oficiais. Ele foi consultar essas pessoas. Ele não, né? Será que eu tô certo? Me trazer a arca para cá? O que vocês acham? Será que é uma boa ideia? Né? E daí, depois de consultar, ele reuniu a assembleia e disse: se vocês estão, chamou mais gente para anunciar, já estava decidido, né? Mas ele ainda coloca: se vocês estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor, né, o nosso Deus, então vamos falar para os outros, para os levitas, para os sacerdotes, vamos falar para todo mundo de Israel que nós vamos buscar a arca. Trazer a arca de volta. Então, ele tinha esse desejo de mover a arca para Jerusalém. E isso pareceu bom para todo mundo, porque ninguém negou. Era uma boa ideia. Só que Davi, ele não consultou o mais importante. Quem que Davi não consultou? Deus. Ele consultou os oficiais, ele falou para a assembleia, falou para todo mundo, ainda mandou espalhar a notícia, mas ele não falou com Deus. Ele não falou em momento algum sobre essa decisão com Deus. A intenção era boa. Só que ninguém disse para Davi como que isso deveria ser executado. Ninguém falou para Davi que para trazer a arca para Jerusalém deveriam ser tomados alguns cuidados especiais. Então muitas vezes a gente pede conselho para as pessoas, né? Só que a gente pede conselho para pessoas que não têm todo o contexto. E a gente não revela todo o contexto também. Muitas vezes as pessoas sem o contexto todo, elas não vão conseguir nos ajudar, vão nos dar talvez um conselho errado, né? Um conselho que é aquilo que nós queremos ouvir. Muitas vezes a gente faz inclusive as perguntas esperando aquilo que a gente quer ouvir, as perguntas esperando a resposta para a nossa pergunta da forma como a gente quer aquela resposta. A gente não faz a pergunta, o detalhe, não coloca aquele detalhe que talvez vai vir uma negativa. Ficamos sempre esperando que falem o que queremos ouvir. E Davi, talvez, não sei se ele esqueceu, se talvez ele não queria também, porque daí ia ser um impeditivo. Talvez ele foi ingênuo, né? Vamos dizer assim. Mas ele não perguntou para ninguém. Como é que a gente vai fazer para trazer? Ele não perguntou. Ele só dizia: galera, vamos lá buscar a arca. É bom, né? Vamos trazer para cá. Deus, a presença de Deus vai estar conosco aqui. Mas quem que vai dizer não para isso? Mas em momento algum, ele colocou outros detalhes que seriam importantes. Talvez ele ignorou isso. Talvez ele não pensou nisso. E ninguém também avisou ele. Então, nessa assembleia, provavelmente tinham levitas. A notícia também ia ser espalhada, ia ser enviada também aos sacerdotes e aos levitas. Ninguém levantou para dizer para Davi como ele deveria fazer as coisas. Ninguém falou nada. Né? Davi também é rei, né? Então talvez quem que ia, né, contrariar um desejo tão nobre do rei. Não tem nada de mal, uma coisa boa. Davi nesse momento aqui ele tá preocupado mais em unir o povo, em juntar as pessoas. É o início do reinado dele. E
ser aceito, de aproximar as pessoas, trazer de volta para Jerusalém o serviço dos sacerdotes, voltar à prática, corrigir o erro que Saul cometeu no passado, de ignorar a presença de Deus, se afastar de Deus. Ele queria isso, estava preocupado com isso, só que ele não lembrou quem que podia transportar a arca. Como deveria ser transportada a arca. Ele não se aconselhou com os levitas, não se aconselhou com os sacerdotes, não se aconselhou com Deus, não conversou com Deus. E aí, para o transporte, Davi então escolheu a conveniência, aquilo que era mais fácil, aquilo que era mais prático. Vamos pegar uma carroça nova, botar a arca em cima, a gente leva. Né? É o que diz ali do versículo 7 ao 11. Levaram a arca de Deus num carroção novo, uma carroça, né? um carro naquela época. Né? Foi conduzido por Uzá e Aiô, que eram descendentes de Abinadab. Então Davi, é interessante que ele não buscou saber como deveria fazer, o jeito certo. E aí ele, talvez, né? Ele se inspirou em quem? Os filisteus. Lembra como é que os filisteus mandaram a arca de volta para Jerusalém? Para Jerusalém não, para Israel. Mandaram em cima de uma carroça. A arca se transporta em cima de carroça. Botamos em cima de uma carroça. Mas vamos pegar uma carroça nova, gente. Porque Deus merece o melhor. Né? Tem que ser uma carroça que nunca foi usada. A intenção é boa, né? Só que não é o jeito certo. Nem sempre o nosso padrão de melhor é o que Deus espera. Nem sempre aquilo que nós achamos que é o melhor para Deus. Nesse caso, uma carroça nova, novíssima, nunca foi usada, só para isso, só para transportar a arca. E não era o que tinha que ser. Não era assim que deveria ser transportada a arca. Então, muito cuidado também. Outro ponto importante que a gente vê aqui, muito cuidado ao seguir exemplos de modelos culturais, populares, sem examinar a palavra de Deus. Até agora eu lembro um exemplo que é muito comum nos dias de hoje, algo que é muito popular, que é a questão do casamento. Hoje o casamento na sociedade é algo que não tem valor. Então as pessoas, elas se juntam, elas moram juntas, e aí o que elas fazem? Porque elas estão morando juntas, aí tem que comprar as coisas juntos e tal, aí começa a comprar um apartamento, tá, mas aí a gente não tem nada no papel. Não, então vamos fazer, não vamos casar, mas vamos fazer o quê? União estável. Mas eu pergunto para vocês, união estável é casamento? União estável não é casamento. Se você se unir com uma pessoa em união estável, for lá no cartório, escrever seu nome lá, está registrado união estável, o seu estado civil continua sendo o mesmo antes de assinar aquele acordo. Se você era solteiro, você continua sendo solteiro. Em união estável, o estado civil não muda. Quando a gente casa, o estado civil muda para casado. Mas a união estável continua a mesma de antes. Se você era solteiro, vai continuar solteiro. Se era, viúvo, divorciado, vai continuar a mesma. Então, percebem que às vezes a gente pode se levar, não, mas a gente tem uma intenção tão boa, nós queremos morar juntos. E nós queremos oficializar isso. Então vamos lá, olha, tem a opção de união estável. União estável não é casamento. É a coisa certa a se fazer? Não é. Se for para casar, case. Mas é que casar aí tem a responsabilidade, o compromisso do casamento, né? Depois, se der alguma coisa errada, o meu estado civil vai ser divorciado. Então nem se junte. Se você já está esperando o divórcio, para que começar o processo lá no início? Já começou errado, já está esperando que dê errado. Não comece uma coisa se você vai esperar que vai dar errado, principalmente um relacionamento, algo como o casamento, que é algo extremamente importante, principalmente perante Deus. Então vejam, quando a gente segue aquilo que a gente vê as pessoas fazendo e a gente deixa Deus de lado, a gente pode ir para algumas enrascadas. Foi o que Davi fez. Vamos botar numa carroça a arca. Tá aí, ó. Daí a gente vai na frente louvando, não precisa, né? Fica até mais fácil, a gente vai louvando e adorando a Deus, né? Parece que Deus se agrada de muito barulho, espetáculo. Mas não é disso que Deus se agrada. O que Deus se agrada é de um coração quebrantado. Um coração que depende dele. Não quando a gente tenta fazer do nosso jeito. Então, para que a gente possa entender o que Deus espera de nós, nós temos que sempre voltar para a palavra. Vamos ver o que Davi poderia ter visto se tivesse retornado a palavra antes de fazer qualquer coisa. Se ele tivesse lido Números, capítulo 4, abra sua Bíblia aí, Números 4, nós vamos ler os versículos 4 ao 6 e depois o 15. Olha o que diz em Números, capítulo 4. Se Davi tivesse lido isso antes, Uzá
não teria morrido. O serviço dos coatitas são os descendentes de Coate. Coate é um dos filhos de Levi. Então, coatita, levita. Não é qualquer levita. Ou seja, não é qualquer um que é descendente da tribo de Levi. É só os descendentes de Coate. O serviço dos coatitas na tenda do encontro será o cuidado das coisas santíssimas. Quando o acampamento tiver que mudar, Arão e seus filhos entrarão e descerão o véu protetor, e com ele cobrirão a arca da aliança. Lembra que eu falei que tem a separação entre o santo lugar e o santo dos santos, existia um véu. Então Arão com seus filhos, Arão era o único que podia entrar na arca naquela época, e depois os seus descendentes, ele baixava aquele véu e cobria a arca da aliança. Depois, versículo 6, a cobrirão com um couro. Depois disso, eles iam pegar um couro e iam botar por cima do véu. Estenderão um pano inteiramente azul sobre ela e colocarão as varas no lugar. Então, depois do couro, vão botar mais um pano azul por cima, e aí eles colocam as varas, porque a arca da aliança tinha alças nas laterais para que colocassem as varas para o quê? Transporte. Versículo 15. Quando Arão e os seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-los, mas não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizerem, morrerão. São esses os utensílios da tenda do encontro que os coatitas carregarão. Então, quem que tinha que carregar a arca? Os coatitas. Como que tinha que carregar a arca? Coloca a vara no ombro e carrega a arca. Não coloca em cima de uma carroça. Não é animal que vai levar a arca. São os coatitas. E mais ninguém. Se alguém tocasse na arca, inclusive os coatitas, o que ia acontecer? Iria morrer. Então, só descendente de Coate, que é da tribo de Levi, poderia carregar sem tocar nela. Para isso que serviam as arcas, para se passarem as duas varas, e Uzá e Aiô não carregaram assim. Né? O Uzá e o Aiô ali, que eram da casa de Abinadab, a gente também não tem certeza se eles eram filhos, netos de Abinadab, porque passou um tempo. Né? Na Bíblia fala filhos, mas normalmente quando fala da casa de Abinadab, não quer dizer que Abinadab estava vivo. Quando diz filhos de Abinadab, também não quer dizer isso, porque pode ser filhos de Levi. Levi é muito tempo antes, né? Então eles tinham essa linhagem assim, de ascendência e descendência, né? Então também não vem muito ao caso. A questão é que a gente não sabe se eles eram levitas, né? Aí vem aquela questão, se Abinadab era levita, tem que ver se era coatita. Aí, se era, ok, poderiam carregar. Só que o que é interessante aqui é que, apesar de toda essa questão ali das tribos e tudo mais, essa sopinha de letrinhas aí, é que ninguém falou nada. Ninguém sabia de nada. Nem Uzá sabia, nem Aiô, nem os levitas que estavam ali, porque não foi Davi, Uzá e Aiô que carregaram sozinho. Só de exército tinha mais de 30 mil pessoas. Só de soldados ali. Porque a gente vê isso lá em 2 Samuel, que nós não lemos, né? O paralelo. Então, mais de 30 mil homens estavam ali para carregar a arca. E ninguém falou nada. Talvez ninguém sabia. E aí começa a complicar a situação, né? Porque como eles passaram muito tempo longe da arca, talvez até aqueles que estavam na casa de Abinadab também, eles devem ter perdido o costume, eles não cultuavam mais a Deus com a arca. Estavam longe, abandonaram o culto formal ali, todo aquele trabalho ali do sacerdócio e tudo mais, né? Talvez estivessem longe da lei durante o reinado de Saul, e agora vem Davi e, peraí, a gente nem lembra, nem sabe. Não estavam familiarizados com os detalhes. É uma clara falta de instrução para essas pessoas, uma clara falta de discipulado para Davi, para Uzá, para Aiô, para todo mundo. Porque ninguém sabia o que tinha que fazer. Ninguém sabia como adorar a Deus. Na questão da arca, o resto eles sabiam, cantar as músicas, eles sabiam provavelmente, né, porque eles iam cantando, e alegres, né, se alegrando, tocando músicas, dançando, e assim ia. Mas a parte importante, que é como que a arca deve ser transportada, ninguém sabia. Eu tento chegar nessa conclusão, porque senão a gente tem que pensar que eles eram maldosos, né? Eles eram do mal. Vamos ver se sabem mesmo, vou deixar. Certamente alguém vai encostar nessa arca e vai morrer. Acho que é um pensamento, né, meio mórbido, né? Acho que eles não eram assim. Acho que a explicação mais provável é que eles esqueceram mesmo. Não sabiam, não consultaram. E aí a gente percebe também, olhando para nós, o quão perigoso pode ser se a gente
não busca Deus, se a gente não busca instrução em Deus, se a gente não cuida uns dos outros, se a gente não discipula uns aos outros. Porque vai passar um tempo, ninguém fala mais nada, a gente vai esquecendo, vai ficando nas gerações anteriores, ninguém mais abre a Bíblia, e aí vai chegar um momento que a gente, em vez de casar, a gente está indo em união civil e acha que está certo. Só usando o exemplo, né, que eu dei antes. Mas temos que tomar cuidado. Só que de qualquer forma, eles esquecendo ou não, o fato de nós esquecermos, nós não sabermos, não faz com que algo deixe de existir, né? A lei para eles ainda existia. A lei para eles ainda era o que regia a forma de cuidado com a arca, de transportar a arca e tudo mais. Ainda era o que valia. Não importa se você não sabe. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Vocês não têm desculpas. É obrigação de vocês saberem disso, né? A desobediência vai acontecer vocês sabendo ou não. Tenta sair de carro agora e na frente de uma viatura do DMT e passa o farol vermelho. Tu acha que tu não vai ser autuado? Só se eles não estiverem olhando. Mas se eles estiverem olhando, você vai ser autuado. Ah, mas eu não sabia que o vermelho era para parar. Não importa. É sua obrigação conhecer o Código de Trânsito Brasileiro para poder dirigir. Se você dirige e não conhece o Código de Trânsito Brasileiro, você vai arcar com as consequências daquilo que você não sabe. Mas você vai ser autuado e de forma justa. Porque você deveria saber. Da mesma forma, o Zá não sabia que não podia tocar na arca. O Davi não sabia que não podia carregar assim. A lei estava lá. Era só ele pegar, abrir e ler. Era só ele consultar um sacerdote, um levita, pedir o que a lei fala para transportar a arca. O sacerdote ia pegar os livros, ia ler o que Moisés escreveu, em Números, por exemplo, e ele, temos que transportar assim. Então não tem desculpa. A gente não pode pensar que só porque eu não sei, eu não sou desobediente. Não. É nosso dever conhecer mais de Deus. Aqui o que a gente vê é uma negligência de todo o povo de Israel, começando por Davi, né, o rei, porque eles não buscaram a Deus. E aí os irmãos ali, Uzá e Aiô, eles foram lá, o rei está dizendo que é assim, vamos lá, não vamos nem consultar, a gente confia no rei, a gente confia. E aí quem que pagou o pato? Foi Uzá. Não foi Davi que morreu, foi Uzá. Né? Quando a carroça ia tombar, Uzá tocou na arca para segurar, para impedir que ela caísse no chão. Mais uma boa intenção, só que carregada de desobediência. Não podia tocar na arca. E ele foi lá e encostou. Mas a arca ia cair no chão. As mãos de Uzá, elas não eram mais puras do que o chão que a arca ia cair. Teria sido melhor a arca cair no chão. Ninguém ia morrer. Aí depois, a lei pelo menos ali não falava o que acontece se a arca cai no chão. Né? Nessa parte ali, no transporte. Estava falando sobre que não podia encostar na arca. As instruções de Deus, elas são extremamente claras. Tocou na arca, tocou nas coisas sagradas, vai morrer. Então não tem desculpas. Só os descendentes de Arão, como eu falei antes, podiam tocar na arca depois de se purificar. Tá? Então, é importante também a gente ter noção que não importa o que a gente pensa. Mas eu não concordo com isso. Eu acho que não é bem assim. Não importa. Talvez pensasse, mas eu não concordo com isso, é tão mais prático carregar. Morreu. Não sei se ele falou isso, se ele pensou isso. Eu estou dizendo, né? Que às vezes a gente pode pensar assim, não concordo e tal. A gente tem que entender que o nosso jeito não é o jeito de Deus. O jeito de Deus é o jeito dele. Naquela época, obviamente, tinham todas essas regras, né? A lei e tudo mais. Hoje a gente vive livre, é diferente. Mas o que eu quero dizer é que às vezes, com uma boa intenção, a gente quer fazer do nosso jeito e a gente faz tudo errado. A gente chega pisando em cima das outras pessoas, porque a gente quer chegar no objetivo que é adorar a Deus. Mas a gente não se importa com o que acontece no caminho. Tá? Então, não importa o que nós pensamos diante de Deus. A gente costuma falar, né? Às vezes, quando alguém não acredita que Deus existe. Bom, se Deus existe, não importa tu não acreditar que Deus existe, ele vai continuar existindo, eu estou acreditando ou não. Então, o jeito de Deus vai continuar sendo o jeito de Deus, e tu achando que é o jeito certo ou não. Por isso que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Não é por algo que a gente faz, porque a gente não consegue fazer nada para Deus. Mas é a fé. Nós crermos que Deus existe, nós crermos que esse Deus que fez isso não é um Deus tirano, não é um Deus
maléfico, mas é um Deus justo, porque lá no passado ele disse: gente, tá aqui o jeito de vocês transportarem a arca, e eu vou cuidar, vou abençoar de vocês, tá tudo certinho, mas vocês têm que fazer desse jeito. Se vocês fizerem, vocês vão ter consequência. E aí agora vem a consequência: mas Deus, por que ele matou Uzá? Por que ele fez isso? Faltou amor? Não, ele foi justo, porque senão ele seria mentiroso. Como é que ele diz antes: olha, se alguém tocar na arca vai morrer? Uzá, tá, mas vamos dar uma abertura aí, Uzá. Ele não sabia. Ele não é justo, ele é injusto. Tá? Então, nós temos que começar a olhar para a palavra e ver o que Deus espera da gente. Eles escolheram o jeito mais fácil, mais prático, que era não ir atrás de Deus, não consultar a Deus, fazer do seu jeito, olhar para um povo pagão, que eram os filisteus, e ver como é que eles tratavam a arca que amaldiçoou eles, vão fazer do mesmo jeito, né? Quiseram fazer as coisas às pressas, e aí uma pessoa perdeu a vida por causa disso. Davi, nos versículos 12 ao 14, ele ficou tão abalado que ele temeu a Deus, ele ficou com medo de levar a arca para Jerusalém. Ele diz: como é que eu vou levar a arca para Jerusalém? O que eu vou fazer? Aí ele deixou a arca lá na casa de Obed-Edom. Só que daí o que acontece? A história não parou por aí. Davi poderia ter desistido e ter sido como Saul. Mas Davi aprendeu com isso. 3 meses depois, Davi consultou a lei, os levitas, os sacerdotes. Vamos olhar por que Deus fez isso conosco. Por que surgiu tamanha calamidade entre nós. E aí eles entenderam. Vamos para o capítulo 15. Olha o que diz no capítulo 15 de 1 Crônicas. Versículo 2. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu e para ficarem sempre a seu serviço. Depois ele entendeu. Aí vamos para os versículos 12 ao 15, que daí vai vir todos os levitas que vão ser reunidos e tudo mais. No versículo 12, lhes disse: vocês são os chefes das famílias levitas. Vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Se é feito do jeito certo, sendo obediente ao Senhor, dá tudo certo. Porque aqui deu certo depois. Se eles tivessem feito assim na primeira vez, consultado a Deus, Uzá não teria morrido. Então, olhando para nós também não poderíamos encostar na arca, se nós estivéssemos lá. Talvez nós não poderíamos nem carregar a arca, porque tem a questão da ascendência, né? Tem que ser descendente de Levi e tal. Talvez nós seríamos as pessoas que estariam lá ao redor. Só que em Cristo, nós temos livre acesso até Deus. A gente não precisa de arca nenhuma hoje para chegar até Deus. A gente não precisa de arca para estar na presença de Deus. A gente não precisa de um sacerdote que leve a nossa confissão, a nossa petição até Deus. Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. Cristo é o nosso único mediador com Deus Pai. Deus, ele não habita no Santo dos Santos. Deus não fica ali onde fica a arca, mas nós somos a habitação de Deus. Cada um de nós. Paulo fala isso em 1 Coríntios 3:16. Ele diz: vocês não sabem que vocês são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Ou também, Jesus falando em João 14:23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e nele faremos morada. Então nós, hoje, temos livre acesso até Deus. Nós somos a habitação de Deus. E por isso nós temos que tomar cuidado, assim como o texto ali em 1 Coríntios, né, de Paulo, como a gente cuida do nosso corpo. Mas eu creio aqui que o ponto principal sobre esse relato de Davi querer levar a arca para Jerusalém e a morte de Uzá é o fato de nós querermos às vezes fazer algo para Deus do nosso jeito, sem consultar a Deus e sem ver qual que é o jeito dele de fazer as coisas. Às vezes nós temos uma boa intenção, é ótimo, louvável. Se nós compartilharmos com qualquer pessoa, vai ser muito bom, vai ser aceito. Só que no meio disso nós atropelamos as coisas. Nós queremos fazer rápido.
A gente faz de qualquer jeito. A gente desobedece a Deus, a gente desobedece as autoridades, a gente machuca as pessoas de qualquer forma, né? Com palavras, tudo com o intuito de alcançar o que nós queremos para Deus. E a gente esquece de todo o resto. Eu me lembro do caso de Ananias e Safira, vocês devem lembrar também, se já leram, Atos 5, que eles venderam uma propriedade e eles deram para os apóstolos, só que eles pegaram uma parte para eles. Mas eles entregaram como se eles estivessem entregando todo o valor da propriedade. Não teria problema eles ficar com uma parte e doar o restante. Mas eles entregaram como se, aqui é o valor da propriedade. Eles mentiram. E aí, ambos morreram. E a reação daqueles que ficaram sabendo foi a mesma de Davi. Em Atos 5:11, diz que e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Assim como Davi, que ele ficou com muito temor de Deus. Então, o ponto aqui que eu quero trazer para nós hoje não é sobre a questão dos ritos, das leis. Eu expliquei toda essa questão, né, para nós entendermos que Uzá não morreu por qualquer coisa, morreu por causa de negligência. Mas o ponto não é a lei, pode tocar na arca, não é. Mas é a questão de nós dependermos de Deus para que Ele realmente seja o Senhor das nossas vidas. E não nós vivermos a nossa vida para adorar a Deus, mas adorar do nosso jeito. Não, nós dependermos de Deus. O verdadeiro discípulo, ele não vive a vida do tipo, os fins justificam os meios, sabe? Por exemplo, do que adianta a gente vir aqui na celebração com o objetivo de adorar a Deus, né? Estudar a palavra, cantar as músicas, e a gente não se relacionar com as pessoas, não participar desse momento em comunidade. De que adianta? Né? É louvável. Nossa, vou para a celebração para adorar a Deus. Louvável. Mas eu quero fazer isso individual. Foi assim que Cristo construiu a igreja dele? De uma forma individual? Não foi assim. Ninguém vai morrer por causa disso, tá? Porque não tem nada escrito na Bíblia. Você vai morrer se você for individual. Mas a questão é que o pecado leva à morte. E isso pode começar algo pecaminoso no nosso coração. Um egoísmo, um individualismo. E o evangelho não é individual, o evangelho não é egoísta. Ou outro exemplo, de que adianta a gente jejuar e orar. Jejuar, né? Orar por horas a fio. E aí no final do dia a gente destratar a nossa família. A gente ser indelicado com o próximo. Passou o dia inteiro se conectando com Deus. Aí no final do dia, porque está com fome, fica nervoso e aí destrata todo mundo. Ou seja, passou o dia inteiro fazendo jejum por nada, né? Porque o jejum não valeu de nada. Porque se você passou o dia inteiro jejuando e orando para se conectar com Deus e no final você está nervoso porque está com fome, você não se conectou com Deus, você só passou fome. Jejum não é isso, tá, gente? Jejum é para nós dependermos de Deus, tá? Jejum não é dieta. De que adianta talvez também a equipe do louvor que estava aqui? E eu me coloco nisso, porque eu estava aqui também. Ministrar o momento de exaltação, todo mundo canta, maravilhoso e tudo mais. Mas nos bastidores a gente fica se roendo, se cutucando, fazendo uma luta de egos. De que adianta? É para isso que nós vamos vir aqui ministrar o louvor a Deus? Para fazer algo só para os outros, para aparecer alguma coisa? Não adianta nada. Tem que vir aqui com o coração quebrantado para ministrar. Porque a igreja vai sentir isso, por mais que está todo mundo cantando. Mas isso influencia, nós influenciamos uns aos outros, por mais que a gente não perceba. Então de que adianta? De que adianta a gente fazer, mas no fundo a gente está sendo egoísta, a gente está sendo, individualista, a gente está buscando as nossas próprias vontades, nossos desejos, alimentar a nós mesmos, ao invés de adorarmos e glorificar a Deus. Então se Deus ele não for o centro da nossa vida, do nosso coração, o que a gente fizer para Ele, com a maior sinceridade, com a maior boa vontade, com a maior boa intenção, assim como Davi, pode não agradar a Ele. E vai ser ruim, né, para o nosso relacionamento com Deus. Boa intenção não é igual a obediência. Tá? Por isso que a frase lá de boa intenção, o inferno está cheio, né? O problema, então, para a gente finalizar, de Davi, foi ele não ter consultado a Deus. Se ele tivesse consultado o Senhor, pedir como fazer, como proceder, teria sido diferente. E sabe o que é interessante? Davi, ele consultava Deus constantemente. Diversos momentos a gente vê Deus consultando. Quando ele estava fugindo de Saul, ele falava com Deus.
Quando ele assume o reinado, ele falava com Deus. Aí vinha um povo atacar Jerusalém, o povo está vindo, Deus, o que eu faço? Deus dizia, tu vai fazer, dava até estratégias militares, você vai atacar por aqui, por ali, né? Você vai fazer essa estratégia, e Deus falava com Davi. Mas no momento mais importante para trazer o elemento mais sagrado do tabernáculo para Jerusalém, para transportar, Davi não consultou a Deus. Foi orgulhoso, eu sei como fazer. Eu vou surpreender a Deus, né? Tô brincando. Mas nesse momento, que era o momento mais chave, Davi foi prepotente, negligenciou a conversa, o relacionamento com Deus. A adoração, gente, ela exige reverência e obediência. Como eu falei antes, não é só emoção e música. Eles cantaram, eles festejaram, tinha muita emoção envolvida, mas a adoração não é só nós cantarmos e festejarmos. É reverência, é obediência. É nós cantarmos as músicas para Deus, mas em posição de reverência, porque Ele é nosso Senhor. Não fazer pouco da música, por exemplo, né? Usando o nosso exemplo aqui como celebração. É nós olharmos para a palavra de Deus e lermos ela, entendendo que essa é a palavra de Deus, do Senhor, e não achar, isso aqui é quase nada, né? Isso aqui não faz sentido nenhum. Isso não é adoração. Estudar a palavra achando que a palavra de Deus não é nada, não é reverência. Não vai adorar a Deus, não vai nos conectar com Ele. Então, no clima de celebração, exaltação e adoração, nós vimos que um homem morreu por causa da negligência, porque não houve obediência. Todos os que estavam lá foram omissos. E Davi sentiu o peso da responsabilidade, mas depois de refletir e consultar o Senhor, então ele fez do jeito certo. Em Cristo nós temos livre acesso até Deus. Hoje nós temos acesso ao Pai, para Ele nos instruir, nos cuidar. O Espírito Santo nos conduz numa vida de adoração, numa vida de santidade. Nós temos isso aqui. Não precisamos de arca, não precisamos ir a algum lugar. Então nós temos que tomar cuidado com a ideia de que daqui a pouco a gente sabe o que tem que fazer para Deus, sem consultar a Ele. De que os fins justificam os meios, porque lá no final vai dar tudo certo, né? É para um bem maior. Temos que tomar cuidado com isso. Que o caminho da desobediência ele é permeado de morte. Não necessariamente física, mas como eu já falei, o nosso egoísmo, o nosso hedonismo, o nosso orgulho, as formas como a gente fala, como a gente age, como a gente se relaciona com as outras pessoas podem machucar as pessoas. A gente pode matar as pessoas com as nossas palavras, não fisicamente, né, mas afastar elas de nós e afastar até mesmo de Deus. Esse é o poder que nós temos da palavra. Porque quando a gente faz algo em prol do evangelho e a gente faz de um jeito ruim, né, maltratando as pessoas, é o evangelho que está sendo visto ali. Aí eles vão dizer, aquela é a igreja, aquele é o fulano, né? Se diz cristão, mas olha o jeito que ele faz para conseguir aquilo que ele quer. Temos que tomar cuidado, a gente vai afastar as pessoas de Deus ao invés de aproximar. Então que a gente possa olhar para Cristo, usar Ele como exemplo, vamos orar por isso, para que nós possamos realmente buscar sempre a Deus em todas as situações e não achar que nós temos entendimento de algo. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, quero Te agradecer, Pai, porque através da Tua palavra nós somos alertados com relatos que aconteceram muitos anos atrás, de pessoas que não Te buscaram e por isso se afastaram de Ti e sofreram consequências. E hoje, Pai, através do Teu Filho, nós temos livre acesso a Ti, mas mesmo assim nós mesmos podemos nos afastar, podemos de uma forma orgulhosa querer fazer as coisas do nosso jeito para Te agradar, mas nós sabemos que nós dependemos de Ti porque o nosso coração é inclinado para o mal, Pai. Que o Teu Espírito Santo ele possa encher o nosso coração, Pai, ele possa transbordar o nosso ser, para que tudo que a gente fizer seja para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Que possamos buscar na Tua palavra como crescermos diariamente e também através do nosso convívio em comunidade, como corpo, como família, que possamos cuidar uns dos outros, instruir, para que todos nós possamos juntos crescer em maturidade para vivermos para Ti e deixemos tudo que é maléfico, tudo que é ruim, tudo que é egoísta para trás, Pai. Que isso não fique nos nossos corações e não nos conduza, mas que realmente o Senhor seja o alvo. Em nome de Jesus que nós pedimos a Ti, Pai, e clamamos. Amém.